Boa tarde, queridos irmãos, companheiros. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, nesta tarde de quinta-feira, onde vamos refletir mais uma vez sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Hoje quem vai falar para a gente é a nossa irmã Lilian Barcaro, e o tema que ela escolheu é ser feliz. Então, daqui a pouco eu vou chamar a Lilian, mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa leitura. Hoje nós escolhemos aí um livro, né, que a gente não usa muito, que é Servidores no Além. O capítulo 19, Felicidade, é uma psicografia do Chico, pelo espírito Emmanuel. Então, vamos lá. Felicidade. Sábios existem que asseveram não ser a felicidade deste mundo. Mas isso não quer dizer que a felicidade não seja do homem. E sabendo nós outros que há diversos tipos de contentamento na terra, não podemos ignorar que há um júbilo cristão do qual não nos será lícito esquecer em tempo algum. A alegria da mente ignorante que se mergulhou nos despenhadeiros do crime reside na execução do mal, ao passo que a satisfação do homem esclarecido jaz no dever bem desempenhado, no coração enobrecido e na reta consciência. Não olvidemos que se o reino do Senhor ainda não é deste mundo, nossa alma pode, desde agora, ingressar nesse divino reino e aí encontrar a ventura sem mácula do amor vitorioso sobre a inspiração do celeste amigo. A felicidade do discípulo de Jesus brilha em toda parte, induzindo-nos à bênção maior. É a bênção de auxiliar a construção de simpatia fraterna, a oportunidade de sofrer pela própria santificação, o ensejo de aprender para progredir na eternidade, a riqueza do trabalho, a alegria de servir não só com um dinheiro farto ou com a autoridade respeitável da terra, mas também com um sorriso de entendimento, com o pão da boa vontade ou com um agasalho ao doente e à criança. Tibério era feliz e desventurado no palácio de Capri, quando o divino mestre era ferido e glorificado na cruz em Jerusalém. A felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, já pode residir no espírito que realmente a procura, na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos. Quando Jesus soube, amando e servindo, subir ao madeiro sanguinolento aos esplendores da eterna ressurreição. Então, meus irmãos, nós vamos aproveitar, essa mensagem, essa sintonia, essa reflexão, e vamos nos colocar numa posição confortável para que possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, agradecendo a espiritualidade, mentora deste momento, aos nossos mentores, pela oportunidade de estarmos sempre juntos, nas tardes de quinta-feira, ouvindo ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos trazer, veio nos exemplificar, para que nós possamos ir nos melhorando pouco a pouco,
construímos dentro de nós esse reino de Deus que vai nos fazer espíritos melhores, mais compreensivos, mais fraternos, que possamos olhar para o nosso irmão de uma forma mais misericordiosa, mais caridosa. Temos que agradecer sempre por termos a oportunidade de conhecermos essa doutrina bendita, de podermos refletir, compartilhar. Então, que os nossos corações se encham da luz do entendimento e que nós possamos unir as nossas melhores vibrações, envolvendo todo o orbe terrestre, todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que seus corações sejam tocados e elevados ao amor sublime que o Mestre Jesus nos trouxe, o amor verdadeiro, e que possamos, construindo em nós esse reino de amor, de bondade nos corações, fazer do nosso planeta um planeta melhor, um planeta com mais paz, harmonia, entendimento, tendo um olhar mais humano, mais caridoso. A nossa irmã Lilian receba todas as nossas melhores vibrações, que essa espiritualidade amiga e benfeitora que nos envolve também a envolva, intuindo-a e inspirando. E que nós possamos, aproveitando todas essas bênçãos deste momento, nos ligar ao mais alto, nos ligar a essas reflexões e colocá-las no nosso dia a dia. Mais uma vez, gratidão. Gratidão por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, a Lilian já está aí, então eu vou chamá-la para que ela já inicie, né, a reflexão. E vamos aproveitar este momento. Fique à vontade, Lilian. Olá a todos, que nós tenhamos um dia de muita paz, de muita luz, de muita serenidade, muita sabedoria para os nossos aprendizados do dia a dia. O tema que nós escolhemos para trazer para vocês, para a gente refletir um pouco, é ser feliz. E nós escolhemos diante de uma colocação de Joana de Ângeles referente ao livro Liberta-te do Mal. É lógico que ser feliz é muito mais amplo do que tem a ver o texto que nós vamos estudar juntos, mas é importante que nós percebamos que ali ela coloca algumas precauções para que a gente possa olhar para as nossas atitudes diárias e perceber se nós podemos modificar-nos em alguma coisa para o nosso próprio bem. E começando, então, o nosso estudo, vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo das penas e gozos terrestres, né? Onde vai falar da felicidade e infelicidade relativas. Allan Kardec pergunta, na 920, pode o homem gozar de plena felicidade na Terra? E os espíritos vão lhe responder, não. Por isso que a vida lhe foi dada como uma prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o de ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós vamos lá na Provas e Expiações,
onde vamos falar da encarnação e da reencarnação como uma das metas que nós temos, mas nós vamos colocar aqui que depende de cada um de nós a suavização dessas provas e expiações, dos males ou das questões felizes que nós podemos provocar na Terra. Então, depende de nós, depende de cada um essa oscilação de provas e expiações que teremos na nossa encarnação. Daí, Kardec pergunta, né? Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? E aí eles vão falar, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão quanto o comporte a sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado no seu destino não vê na vida corporal mais que uma estação temporária, uma parada momentânea. Então, eles vão dar continuidade ali de uma parada momentânea numa hospedaria péssima, mas que os aborrecimentos passageiros diante da nossa consciência sobre o que nós estamos fazendo na Terra, para que nós viemos e o que nós faremos, a gente olhará de uma forma diferenciada, não colocando tanto peso assim naquelas questões, porque a gente tem certeza do futuro que nos aguarda, que a todos é igual. E os espíritos continuam, já nessa vida, nós somos punidos por muitas infrações que a gente mesmo comete, por erros, por enganos, por desacertos, por tentativas de acertos, e às vezes a gente acaba se dando mal. A gente vai sofrendo os males dessas infrações, que é o descuido do nosso vigiai e orai. Né? Porque quando a gente vigia, quando a gente ora, ainda assim a gente costuma dar uns deslizes, umas escorregadas, mas é importante, nós vamos ver, que quando esse erro remonta da nossa vontade de que seja feito bem, com certeza a espiritualidade também levará isso em conta, e é de conhecimento que os espíritos nos falam que toda nossa ação ela é carregada de uma intenção, e é essa intenção que mais conta. Por isso que, às vezes, a gente pode ir milhares de vezes numa casa espírita ou num trabalho voluntário, alguma coisa assim, mas nada daquilo está sendo contado, porque, na realidade, a gente está querendo parecer para o outro algo que nós não somos. Então, não é algo do coração. Então, eles terminam dizendo que quando a gente desvia desse para o mal, aí a gente vê a consequência, e de consequência em consequência, a gente vai caindo nas desgraças, como eles disseram, no sentido assim, de que a gente vai se dando mal com as nossas escolhas e tendo que cada vez mais acertar esses equívocos. Outra questão que o Kardec pergunta é que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um de nós espíritos, né? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha como é importante. Às vezes, o que para um é uma felicidade, para o outro é um comprometimento. Mas Kardec pergunta, haverá alguma coisa que é ali, paralelo para todas as pessoas? E os espíritos vão dizer o seguinte, com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.
Olha o quanto que é importante isso, porque quando a gente adentra o mundo material, a gente costuma esquecer de trabalhar esse lado espiritual, moral, que nós devemos trabalhar, e a gente mergulha no mundo da carne, e aí a gente quer material, posse, a gente derruba as pessoas, a gente faz maldade com as pessoas para conseguir benefícios próprios e principalmente dinheiro. E diante disso, os espíritos falam que então a vida material é a posse do necessário. Se nós temos o necessário, para que a gente quer algo muito maior, além das nossas posses, além do que a gente pode? A gente pode observar isso nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas estão lá postando fotos de sorrisos, de festas, de alegrias, que são efêmeras, e outras olhando e dizendo, nossa, mas eu sou tão infeliz porque eu não estou lá, eu não fiz isso, eu não fui aquilo, eu não fui a um show, não fui a isso, não fui aquilo. E a gente acaba se esquecendo que a foto também aceita as aparências e não demonstra o interior de cada um de nós. Então, por isso é importante a gente parar para pensar nisso, porque com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro que nos aguarda, porque se nós temos consciência de que nós somos espíritos numa experiência na carne, numa experiência terrestre, com certeza a gente sabe que o nosso futuro nos aguarda coisas muito melhores. Então, tudo que vem até nós é devolvido ao mundo em forma de gratidão como aprendizado. Olha que coisa mais linda. E diante dessas três perguntas, então, né, da felicidade na Terra, nós vamos para o capítulo Precauções do livro Liberta-te do Mal, de Joana de Ângeles, como eu disse, que é um espírito que eu gosto de fazer muitas leituras, porque, da mesma forma como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda também traz, e outros espíritos também trazem informações muito importantes para nós, ela vem falar muito daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente pode fazer em relação a nós mesmos e a visão que nós podemos ter do outro. Então, ela é mais incisiva nessa parte. Como você age em relação ao outro. Isso importa na sua evolução espiritual. Então, ela é essa querida mentora que nos auxilia, né? Mentora no sentido de mestre, de mostrar para nós o caminho que a gente deve analisar. E ela traz o seguinte: todo aquele que se conscientiza da sua realidade espiritual tem por dever imediato assumir o compromisso consciente de viver pautando a existência conforme as expectativas do futuro que o aguarda. Informado pela revelação espírita de que todos os atos produzem efeitos equivalentes, nasce a responsabilidade moral em torno da conduta a ser mantida durante as horas terrestres na construção desse inevitável porvir. Olha bem, quando a gente tem, então, consciência da nossa realidade espiritual, do dever que imediatamente nós temos que cumprir no planeta Terra, a gente vai pautando a nossa existência na expectativa deste futuro que nos aguarda, e ela vai mais profundamente ainda no livro Conflitos Existenciais, não com a ansiedade doentia que a gente tem visto, porque a nossa ansiedade está sendo muito ligada ao que é material. A nossa ânsia do ter, não é a ânsia do ser. Mas se nós temos a expectativa do que nos aguarda, com certeza essa ansiedade será aquela ansiedade natural de conseguir coisas melhores para a nossa existência. E ela vai dizer que a revelação espírita tem que produzir efeitos equivalentes.
porque ela faz com que nasça em nós a nossa responsabilidade moral diante da conduta que nós temos que ter no planeta Terra, mantida nas horas que nós estamos aqui, porque é breve a nossa existência no mundo espiritual, no mundo físico. Então, o mundo espiritual é a nossa realidade. Se nós temos consciência disso, nós vamos trabalhar hoje, aqui, agora, em todas as oportunidades, o nosso porvir. Porque dia virá em que aqui na Terra nós não teremos os 24 horas. Ela findará para nós no momento da nossa desencarnação. Por isso é muito importante a gente estar percebendo qual é a conduta que está nos levando a isso. Daí ela continua, autoanalisando-se, olha o que eu falei, né? Porque ela sempre pede para a gente olhar para a gente, o que a gente tem feito, o que a gente pode fazer pelo outro. E no caso do nosso título, ampliando aí para o que a gente pode fazer para ter essa felicidade relativa na Terra, que é de acordo com o nosso entendimento também e com a nossa aceitação. Dentro disso, ela vai dizer, autoanalisando-se, identifica as imperfeições de que é portador, estorcegando nas suas malhas constritoras, percebendo a necessidade de lograr a libertação de todas elas, uma a uma, sem qualquer conivência ou submissão, precatando-se desde agora para a aquisição da paz que lhe está reservada. Então, aqui, eu nem vou parar muito nessa questão, porque aqui vai ser o desmembramento que ela vai fazer no texto, do que nós podemos analisar de imperfeições em nós e que nós poderemos fazer diferente a partir de então, porque o nosso desejo lograr aí é a libertação de cada uma dessas mazelas que nos fazem identificar com os nossos erros e que fazem com que a gente repita os aprendizados por muitas e muitas vezes, por longas e longas reencarnações, pelo fato de que a gente se recusa a crescer diante daquele aprendizado. Então, ela coloca que entre os inimigos mais perigosos e insinuantes que se instalaram no mundo íntimo, tem o destaque o egoísmo. Olha bem, quando eu sou egoísta, eu penso em mim, mas não com altruísmo, não com aquele desejo de melhoria íntima, é com o desejo de conquistar para mim, somente para mim, e para os outros eu vou invejar se conquistarem, ao invés de olhar para todo mundo como um filho de Deus que necessita do mesmo aprendizado e da mesma forma que nós, está no planeta Terra, lutando para poder se aprimorar, quando ele tem a consciência de que é necessário esse aprimoramento. Então, ela diz, tem destaque o egoísmo, esse terrível verdugo dos ideais de aprimoramento espiritual, que comanda áulicos subservientes e cruéis, que lhes atendem às ordens sutis ou vigorosas, entorpecendo os melhores desejos no sentimento que aspira pela elevação e pela alegria de viver sem conflitos. Então, veja bem, né? Deixando os nossos desejos de lado, desse sentimento de aspiração e de alegria de viver, mesmo diante dos conflitos que acontecem na Terra. Então, a gente posterga esse aprendizado, porque a gente quer só para a gente quer o melhor, a gente quer o prêmio da loto, a gente quer dinheiro com facilidade, sem trabalhar, a gente quer o que é do outro, a gente deseja as coisas do outro. E ela continua dizendo, câncer moral que se transforma em metástase perigosa no organismo social. Olha, o egoísmo mexe com todo o organismo social, porque é por causa do egoísmo que nós somos devorados, às vezes, pelos nossos mais belos desejos,
e, como ela diz aqui, devora as mais belas expressões da vida de todos quantos agasalham, quanto os companheiros nossos, quantas pessoas amigas que a gente conhece, que às vezes estão magoadas, sentidas, não conseguem perdoar algo que lhes foram feito e às vezes querem desistir do trabalho no bem, dizer que para trabalhar para Jesus é muito difícil, porque a gente é perseguido, a gente é chacoalhado, a gente é maldito, a gente recebe maledicências de irmãos menos afortunados, e aí essa metástase acaba contaminando o organismo social e também o organismo da casa daquela pessoa, porque na sua mágoa, na sua dor, também os seus familiares acabam se sentindo mal diante daquilo. E aí ela vai continuar. Insensível à vida superior, aquela que faculta o prazer de servir, de amar, de desenvolver as tendências relevantes que lhe encontram adormecidas, submete ao seu talante com rudeza as suas vítimas, que passam a viver coagidas pela desdita. É o que eu acabei de dizer, né? A gente acaba adormecendo o nosso desejo de ajudar, adormecendo o nosso desejo de participar da obra de Jesus, da obra da nossa elevação espiritual, da obra, da parte que nos cabe da obra da criação, porque a gente percebe a inferioridade daqueles que ainda se comprazem em fazer o mal. Daí ela fala, torna-se indispensável desse modo um esforço lúcido para diluir o egoísmo. E ela vai dizer, substituindo pelo altruísmo, que é o antídoto mais eficiente contra o egoísmo. Então, esse altruísmo, nós precisamos trabalhar em nós e ajudar também os nossos próximos a trabalhar em si. E ela diz que, resolvendo-se honestamente pela mudança de paisagens mentais e morais, o enfermo da alma descobre os benefícios do resultado da generosidade e da cooperação para com os outros, porque aí ele passa a espargir uma alegria que deriva do prazer de viver conforme os padrões que a gente anela, de justiça, de equidade, de bem, diante das leis de Deus, porque aí a gente vê horizontes infinitos se abrindo. Quantas vezes a gente sai de casa desanimado, cansado, às vezes muito esgotado, mas a gente adentra a casa espírita, a gente sai renovado, a gente adentra num trabalho voluntário e ali a gente se sente renovado nas nossas energias. Uma vez eu passei por uma experiência que para mim foi marcante, que eu estava indo para o diálogo fraterno para trabalhar e eu pedi aos colegas de trabalho se alguém pudesse me substituir naquele dia, porque eu estava com uma dor de cabeça muito forte, daquelas que até a claridade incomodava. E aí, quando eu vi que ninguém poderia me substituir, eu fui assim mesmo, falei, seja feita a vontade de Deus, né? Pois não é que quando eu entrei no diálogo fraterno, toda dor de cabeça sumiu. E quando eu termino o trabalho, fiz a minha prece, que eu desço a escada e entro na rua para ir pegar o carro para ir embora, a dor de cabeça voltou. Então, a espiritualidade ali, naquele momento, me deu um refrigério, né? Porque a dor de cabeça queria dizer algo de mim, mas o trabalho voluntário quer dizer algo de Jesus, quando ele é feito do coração, quando ele é feito com benefício da generosidade, da cooperação com as pessoas, aí não tem igual, porque Deus nos ampara, Deus nos auxilia, Deus não nos deixa só, né? Ele não nos deixa nem quando nós somos más com as outras pessoas.
mas, de qualquer maneira, a gente sabe que o mal nos afasta de Deus cada vez mais, mas o bem nos aproxima dele. Então, Joana continua. Lentamente, após a gente conseguir essa libertação desses vícios mentais e morais, e aí ela vai dizer os vícios sociais e mentais, que são da intriga, da maledicência, da agressividade, da violência, cultivada nessa desculpa que a gente tem de se precaver de um mundo hostil. Ah, estão me fazendo, né? A pessoa vem me assaltar, eu vou logo também reagir, eu vou deixá-la me levar alguma coisa, a pessoa está me maldizendo, vou também maldizê-la, vou também fazer intriga, vou também ser agressivo, ignorante, violento. Então, a gente dá desculpa de que a gente precisa de revidar de igual forma. Ela fala para a gente tirar esse conceito de cultivar essa desculpa, porque a realidade é que a gente não pode escapar dos deveres de elevação espiritual. Então, não adianta a gente batalhar no mal, porque ora a gente vai ter que olhar para o bem que a gente deixou de fazer, para o bem que a gente deixou de contribuir com o mundo, e a gente vai ter que voltar e refazer o caminho, não é? E aí ela fala, as precauções morais são indispensáveis, porque para uma existência ditosa, nós precisamos nos encarregar de programar esse futuro além do corpo físico. Então, nós precisamos ver a nossa meta espiritual. E aí, ser feliz, nesse caso, é investir nos dias atuais em favor do porvir, daquilo que vem ditoso através de atitudes inteligentes nossas que não podem ser negligenciadas, porque cada vez que a gente negligencia, mais a gente deixa distante essa nossa capacidade de sermos deuses, como Jesus mesmo falava. Vós sois deuses, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E o que Jesus fazia? Será que para sermos felizes, a gente repara o que Jesus fazia? Será que a gente consegue deitar e dormir quando a gente pensa que fez mal para uma pessoa, fez mal para um amigo? Como é que seria essa situação para nós? Isso é importante da gente analisar, porque quando a gente escolhe para o bem, a gente escolhe o nosso futuro com plantios e colheitas maravilhosas, porque a gente não desiste do bem, a gente não desiste dessa felicidade que nos aguardará, porque mundos existem que os espíritos mais passando por outras experiências muito melhores que as nossas já estão e se encontram muito bem. Por que nós também não podemos e não devemos olhar para esse futuro, mas com aquela atitude de comprometimento, de mudança diante dos erros que a gente coloca? Então, Joana fala também que, diante desse hedonismo imediatista que nós temos, predomina em nós, na cultura, hoje em dia, a facilidade da contribuição do ideal do prazer, né? Então, eu tenho prazer agora, eu quero gozar agora da felicidade, das coisas, aí eu vou para sexo, drogas, bebidas, festas, desordenadamente. E veja que o Espiritismo não fala mal das festas, não é isso que os Espíritos dizem. Os Espíritos dizem que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, para o nosso próprio aprimoramento espiritual, será que é preciso que eu seja alcoólatra? Será que é preciso que nós sejamos viciados, inclusive em remédios, como a gente tem, né? Uma sociedade aí muito utilizando muito medicamento
por essa questão de ter que ter o prazer tanto quanto as outras pessoas. E a gente se esquece que, às vezes, é o que eu falei ali, aquele prazer é só de fotografia que aceita tudo, não é o que falam, papel aceita tudo. Então, papel aceita a declaração aqui de eu dizer para vocês que eu sou o espírito mais superior que tem na face da Terra. Mas é verdade? Alguns até poderiam dizer assim, nossa, mas é mesmo, ela parece que é sim, mas, na verdade, no íntimo, quais são as coisas que nos incomodam? Quais são as coisas que nos machucam, que nos fazem deitar à noite e falar, poxa, quanta ingratidão, quanta maldade, quanto sentimento vingativo numa situação causada pela própria pessoa. Então, essas questões dos nossos instintos primários, nós precisamos, né? Perceber que são de duração efêmera, porque depois eles trazem frustrações. E aí as pessoas vão se afundando cada vez mais, porque tudo aquilo que é um vício se torna um perigo para a nossa existência. Então, é preciso olhar. E a Joana de Ângeles nos adverte, a existência física é curta, e a gente esquece que tem breve percurso. Precisamos prolongar a nossa relação com o futuro que nos aguarda, né? Então, é hoje, sim, eu vivendo a experiência do hoje, mas sabendo que o futuro que me aguarda é algo muito melhor se eu conseguir lidar com todas as minhas mazelas, com todos os nossos defeitos, para que nós possamos fazer diferente. Aí ela fala que, deste modo, então, as precauções morais têm urgência no cardápio existencial de todas as criaturas. Olha bem, o que é um cardápio? Quando a gente senta num restaurante ou numa lanchonete, o garçom vem e nos traz o cardápio, não é? Ali a gente faz uma escolha. Essa escolha é que é importante para nós fazermos agora, como ela diz. Temos urgência de olharmos o cardápio da nossa vida existencial e sabermos o que a gente vai fazer dela. E aí ela vai dizer do acautela-te, né? O que é acautelar? É se precaver, é se prevenir. Então, ela vai trazer várias questões aqui. Acautela-te do mal, da inveja, do ressentimento, da maledicência, da ira, do ciúme, da ingratidão, da sensualidade do erotismo, da censura, da agressão mental e moral e da influência de espíritos inferiores em nossa vida. Daí, vamos voltar lá. Ela vai dizer, acautela-te do mal através do bem que possas movimentar. O que ela nos está dizendo aqui? Quando eu provoco o mal, o outro vai se acautelar através do bem que ele possa movimentar. E o mesmo se dá conosco. Então, se a gente vê o mal, que a gente plante o bem, que a gente cultive o bem, que a gente tenha ações do bem, porque esse mal vai se diluindo em nossa existência. E aí ela diz, acautela-te da inveja, reconhecendo que cada qual é fruto dos próprios atos, ou seja, quando eu vejo uma pessoa com conquistas das quais eu quero conquistar, mas ainda não conquistei, ou quando a gente vê pessoas que conquistaram aquilo que a gente ainda não conquistou, ali é fruto do próprio ato praticado pela pessoa, mas, às vezes, também, ela está passando por uma prova que é muito mais difícil do que a nossa, e a gente está ali invejando uma pessoa que talvez tenha um sofrimento muito grande, né? Então, esse reconhecer que a cada um conforme as suas obras, tira-nos dessa sensação, desse mal-estar e nos faz cautelar contra a inveja, porque a gente reconhece em nós, mas a gente diz, olha, você até está aqui comigo,
mas eu quero que você se afaste, porque trata-se de merecimento, trata-se de situações. Ela diz, então, acautela-te do ressentimento, compreendendo que se trata de um morbo pestífero que aniquila aquele que o agasalha. Então, o ressentimento é algo que estraga a nós mesmos. O ressentimento é algo que, quando agasalhado em nossa alma, destrói a cada um de nós, e não o outro. Porque nós vamos remoendo aquilo ali e nós sabemos que espiritualmente a gente reverte esse ressentimento em doenças para o corpo físico, em doenças para nós espíritos. Então, a gente vai ter aí consequências drásticas sobre isso. E ela alerta: acautela-te contra a maledicência, substituindo-a por comentários edificantes que possam ajudar até mesmo aqueles que tombaram em erros graves. Então, quando está todo mundo na maledicência, que a gente seja aquele que coloca comentário edificante. Nós estamos vivendo uma época muito confusa, não é? Política mundial, pandemia, situações, né, que nos fazem pensar com medo, com cautela, com certo receio. E aí a gente percebe amigos nossos em verdadeiras guerras mentais, morais e com palavras também, por causa de política, por causa de guerras, por causa da pandemia. Usa máscara, não usa máscara, vai para a guerra, não vai para a guerra, né? Vota no fulano, vota no Beltrano. Gente, cada um pensa de uma forma, nós temos que ver que nós temos o direito de pensar diferente do outro. O outro tem o direito de pensar A ou B. Um tem o direito de pensar que vacina e o outro tem o direito de pensar que não vacina. Porque não vai ser pedido a administração das nossas contas, da nossa própria consciência. Então, se nós estamos convictos de que a escolha que a gente fez foi pautada na ciência, foi pautada na religião, foi pautada nas verdades morais e em pensamentos edificantes que nós temos que dar o direito do outro de achar a mesma coisa sobre ele, né? Porque senão Jesus teria condenado os ladrões. No entanto, no meio dele, e em volta dele, haviam 2 ladrões, e Jesus escutou os 2 no momento em que um pede e o outro escarneia, né? E aí ele fala, pode crer que você estará comigo no reino de Deus. E o outro estava lá, né? E o soldado estava lá, dando fel a Jesus, né? Cortando com uma lança, e Jesus ainda olha, num gesto de olhar sobre a humanidade, pede a Deus para que nós sejamos perdoados pelos nossos pecados, né? Tirando aquela concepção, gente, de que Deus tirou o pecado, Jesus tirou o pecado do mundo, né? O pecado do mundo é feito pelo homem. Então, tem que ser o homem, obra do homem, essa retirada dos nossos erros, da nossa maledicência, que, como ela diz, dos erros graves que nós tombamos às vezes. Então, precavermos disso. Quando a gente vai maldizer alguma coisa, lembrarmos. No livro Psicologia da Gratidão, a Joana de Ângeles vai dizer: gratidão é um espírito amadurecido. Todo espírito amadurecido, ele tem gratidão diante da vida, diante da oportunidade de estar vivendo, seja aqui, seja na esfera espiritual, seja em qualquer lugar, ele vai estar contribuindo, estará agradecido a Deus pela oportunidade que está sendo dada de aprendizado. Então, é amadurecimento espiritual. E ela vai dizer: acautela-te da ira, que responde por transtornos graves na emotividade, trabalhando em favor da desdita pessoal.
E esse trecho dela nos faz lembrar de um texto do Emmanuel, que ele fala assim, de que observa, observa um carro desgovernado, né? A ira é meio assim. Se a gente olhasse para nós mesmos no momento de ira espiritual, a gente se assustaria com os nossos semblantes, né? Porque a ira, ela nos tira de um patamar e nos leva para um outro patamar do primitivo, do primitismo, né? Que nós éramos quando a gente estava em outros instintos, e a ira pode responder por momentos de grande dificuldade espiritual. Eu, às vezes, comento muito com os meus filhos e meu marido, geralmente, né, quando a gente está ali no estudo do Evangelho no Lar, que eu sinto muita pena das pessoas, e eu oro muito por elas, dessas pessoas que, no momento de ira, matam alguém, no momento de ira, fazem uma situação e que depois elas dizem assim, nossa, se eu pudesse, eu voltava atrás. Se eu pudesse, eu saía dessa. Para que eu fiz aquilo naquele momento? Para que eu tive aquele infeliz desejo e executei? Porque, às vezes, é uma desdita de um minuto, é uma ira de um minuto que nos leva a uma eternidade de sofrimento. Por isso que ela fala dessa cautela que traz transtornos graves para cada um de nós. E olha, mesmo às vezes, se a atitude que a gente toma não é grave, no sentido de praticar, às vezes é grave mentalmente, e a gente entra num processo de culpa que às vezes desgasta anos a fio para que a gente possa sair dessa situação. E aí é preciso a gente lembrar dos ensinamentos de André Luiz nas suas obras, de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele traz os trabalhos de Bezerra de Menezes. Quantas vezes ali os espíritos estão endurecidos, como Gregório, por exemplo, no livro Libertação, em que ele é tão endurecido, e quando ele começa a manipular todo mundo, ele passa ali muito tempo naquele ambiente espiritual ruim, fazendo mal para os outros, sendo o juiz de todas aquelas pessoas. E é preciso, às vezes, que um espírito muito melhor, muito bom, faça como, por exemplo, Matilde fez, né? De vir para poder auxiliá-lo para sair daquele contexto em que ele se acha, porque ele se vê irado ainda de situações do passado, ele não abre mão desse passado delituoso de todas as partes, porque todos nós contribuímos com as desditas pessoais nossas e às vezes as dos outros. Então, os espíritos sempre nos trazem exemplos muito claros de como que a gente se compromete com isso. Então, acautelar-se da ira está mais que urgente. Acautela-te do ciúme, adquirindo a segurança necessária à tua existência no trabalho com Jesus. Quantas vezes a gente tem ciúmes de cargo, ciúme de pessoas, ciúme de posições, ciúme de parceiros, de companheiros, né, de colegas de trabalho, porque conseguiram alguma coisa diferente de nós, ou ciúme dos nossos relacionamentos pessoais, gerando ali uma insegurança, um inferno na nossa vida e na do outro, porque a gente não consegue equilibrar essa segurança, porque cada um de nós terá aquilo de necessário. E como ela fala aqui, no trabalho com Jesus, Jesus percebia os ciúmes que às vezes acometia ali aos discípulos, mas Jesus se colocava igual para todos eles, porque para Jesus o amor era amor e pronto, né? E a gente fica ali, às vezes, postergando uma situação,
ruminando uma situação, porque a gente está morrendo de ciúme daquilo, ou daquela pessoa, ou daquela situação, e a gente acaba fazendo coisas que não deve, né? E aí ela vai dizer, acautela-te contra a ingratidão, que constitui ferrugem nas engrenagens da tua alma. Olha bem, gente, a ingratidão constitui ferrugem nas engrenagens da nossa alma. Imagina um relógio enferrujado, né? A maquininha dele, como que ele vai trabalhar? Olha como que a ingratidão faz mal para a nossa alma, porque a alma enferrujada, ela não tem forças para a sua engrenagem, ela não consegue sair daquela situação, né? Não consegue se fazer um movimento para equilibrar a alma. Então, às vezes, demanda um tempo enorme. Ela fala também, acautela-te da sensualidade do erotismo, facultando-te o equilíbrio da imaginação e da conduta. Quantos de nós, né, já ouvimos falar, mas fulana está grávida, quem que é o pai? Ela nem sabe. Foi numa festa aí, regada a sexo, drogas, e aí a pessoa nem sabe. Quantas vezes a gente está mergulhado nesse desequilíbrio da sensualidade, do erotismo, também nas nossas músicas, se é que podemos chamar de música, também nas letras que a gente percebe as pessoas escrevendo, também nos movimentos sensuais de danças eróticas que nós estamos deixando as nossas crianças reproduzirem como sendo uma dança natural, não é? Então, a gente precisa imaginar que o nosso equilíbrio, a nossa conduta é necessária, que a gente olhe, que a gente perceba, porque uma coisa eu dar asas à minha imaginação, outra coisa é eu conversar com o meu desejo oculto e não querer que ele pertença mais às minhas atitudes morais, porque daí a gente conversa, olha, se eu tenho sensualidade, se eu tenho erotismo, qual é a utilidade? Para que eu vou usá-la em minha vida? E de que maneira eu vou fazer uso? E a gente vê nas obras, né, dizendo os ambientes espirituais ligados a esse tipo de situações, porque ali estarão também bebidas, drogas de todas as formas e espíritos doentes, que precisam da nossa prece, que precisam do nosso carinho, do nosso amor, do nosso amparo. E aí também cabe aqui, gente, a gente pensar que, às vezes, para o outro aquilo é natural, mas dia chegará em que ele perceberá que aquilo mais faz mal do que bem, que aquilo mais traz chagas para a sua alma do que o auxilia em alguma coisa. E aí ela vai dizer, acautela-te contra a censura, concedendo a quem se encontra equivocado o direito de transitar nessa faixa de evolução. E aí era o que eu estava falando em cima. Às vezes a gente traz tanta maledicência porque a gente censura as pessoas por serem nervosos, ciumentos, ingratos, né? por estarem lidando com as drogas, por estarem lidando com as bebidas, só que não é fácil. Esse caminho de retomada, os espíritos nos falam que às vezes a gente demanda um esforço ínfimo, mas às vezes para aquela pessoa ainda não há capacidade, e quanto mais a gente aponta, quanto mais a gente mostra, quanto mais a gente está ali, né, criticando, mais aquela pessoa se sente não amada, amaldiçoada, censurada, transitando numa faixa de evolução espiritual que, infelizmente, ainda é o que pode. Por isso é importante a gente pensar qual é a censura que a gente está dando para o assassino, para o drogado, para o equivocado no seu caminho, em qualquer situação que ele esteja, né? E aí ela vai dizer: acautela-te da agressão mental e moral.
evitando a ocorrência infeliz que pode degenerar naquela de natureza física. Então, o mental e o moral, gente, pode adoecer o físico, sim. Por isso que a gente precisa parar dessa discussão mental que a gente trava com as pessoas. Eu devia ter dito isso, eu devia ter pensado aquilo, eu devia ter mostrado isso, mostrado aquilo, e respondido isso, e respondido aquilo, e a gente fica numa verdadeira troca de vibrações, porque se a pessoa estiver na mesma sintonia que a nossa, ela também recebe. E aí a gente fica numa altercação que vai trazendo para nós doenças de natureza física. E muitas dessas agressões mentais e morais também têm a ver com ansiedade, tem a ver com a depressão que assola o mundo, tem a ver também com as questões de suicídio que a gente vê e que a gente está percebendo um aumento. Quanto desânimo, quanta falta de fé num futuro que virá. Para que a gente vai abreviar as nossas vidas, sendo que a gente pode abreviar as nossas faltas e tentar fazermos diferentes a partir de agora, trabalhando no bem, como ela fala ali no início, ao invés de trabalhar no mal, arregaçar as mangas e trabalhar num projeto bacana, num trabalho que alguém começou e que precisa de voluntário. Quanta coisa a gente pode fazer pelo outro, e aí a gente está ali perdendo tempo, gastando energia com discussões mentais, né? Ela fala, cautela-te da influência de espíritos ociosos e infelizes, perversos que te sitiam a usina mental, cultivando pensamentos de amor e de compaixão em favor do teu próximo. A influência dos espíritos em nossa existência está claro no livro dos espíritos, não é? Então, se essa influência são de espíritos ociosos, espíritos infelizes e espíritos perversos, aqui novamente cabe o vigiar e orai. Se eu penso uma coisa, mas estou sempre me vinculando a espíritos ociosos, infelizes, eles estão situando ali a minha mentalidade, que ajuda, como ela falou, na agressão mental e moral, ao invés de eu cultivar pensamentos de amor ao próximo, pensamentos de compaixão para as pessoas. É por isso que ela sempre trabalha a autoanálise, o autoamor, porque quando a gente se ama, quando a gente se autoanalisa, quando a gente percebe a nossa condição espiritual numa experiência humana, a gente começa a se acautelar dessas influências também, que trazem danos para a nossa vida, que trazem danos, às vezes, de demora e, às vezes, até quase irreversíveis, que nos vão sitiando a alma. Então, o pensamento de amor, toda vez que a gente pensa, ela fala no livro Autodescobrimento, no livro Pensamento, no capítulo Pensamento Bem Direcionado, toda vez que eu penso algo mal, eu devo substituir aquele pensamento imediatamente por um pensamento bom. Porque quando eu substituo, eu vou treinando a minha mente a mudar o padrão vibratório em que eu me encontro. É assim conosco. Nosso padrão vibratório vai sendo mudado de acordo com o treinamento mental que nós vamos nos dando. Então, se a gente recebe aquele atendimento, né? Ah, faz isso mesmo. Ah, ó, revida. Ah, provoca o mal, faz isso, faz aquilo. E a gente fala, é mesmo, vou fazer. Ó, pera lá, mas por quê? Para que eu vou fazer? O que eu vou ganhar com isso? Aonde eu quero chegar com tal atitude? Para que eu vou chegar com essa atitude? Por exemplo, de vingança, por exemplo, de ressentimento, de raiva, e aí eu vou lá me vingo do outro porque fez alguma coisa contra mim. Ela fala, sai dessa usina mental e vai para outra, que é a da compaixão em favor das pessoas, do próximo. Então, essa compaixão a gente via em Jesus, porque ele ajudava, ele curava e falava, vai, mas não faça algo pior, mal para que algo pior não te aconteça.
né? Ele nos advertia ali naquela assistência que ele dava a cada um de nós. Ele advertia, cuidado, e Jesus passou por todas essas questões aqui, não é? Porque ele era mal falado pelas pessoas, tentaram lhe fazer mal, morriam de inveja de Jesus. Ele trazia maledicência e ira dos donos da lei, ciúme, inveja, né? Ingratidão daqueles que às vezes ele curava, censura nas suas atitudes, ao invés de análise, censura, agressão mental e moral das pessoas que o rodeavam, com desejos ali de tirar ele daquele ambiente, né? A influência espiritual que todos sofreram ali, dada a guarida mental de cada um de nós, que os açoitamos, que os pregamos na cruz, né? Porque a gente contribuiu com isso, a gente contribui mentalmente com a atmosfera que está no planeta Terra. A gente contribui quando a gente discute no sentido de brigar mesmo, sobre política, sobre a guerra, quem está certo, quem está errado, né? Uai, quem está certo, quem está errado numa guerra? Se Jesus pregou, foi a paz. Se o Jesus pregou, ama o próximo como a ti mesmo. E a gente está nesse vínculo aí de desrespeito uns com os outros. Cadê a compaixão pelo outro? Cadê a compaixão pelo direito do outro ainda de estar em nível inferior ou de já estar em nível superior ao nosso? Então, é uma questão para a gente pensar, né? E Jesus tinha muito disso, assim, né? Dessa influência que aquelas pessoas sofriam em relação a ele para tentar armar alguma coisa contra ele. Só que a gente esquece que Jesus é espírito, já numa elevação, num nível espiritual muito maior que o nosso, que passou pelo mesmo aprendizado que o nosso, então ele conhece o que vai no nosso âmago. Não adianta a gente vestir máscara. Para Jesus, a gente não se esconde, não tem como. Por isso que essa autoanálise que a Joana de Ângeles traz, no contexto de sermos felizes, é importante de ser analisado, de ser avaliado mesmo com um sentimento puro. Se eu tenho inveja, se eu tenho ciúme, eu vou dizer, poxa, eu lido com a dificuldade de ciúme, mas ciúme, o que você faz parte na minha vida? O que você está querendo me ensinar? Qual é o aprendizado que eu tenho que tirar disso aí? Né? Qual é o aprendizado que eu tenho que tirar da ingratidão do outro para comigo? O que eu posso aprender disso aí? Ao invés de devolver ira, devolver mágoa, devolver vingança. Não é? Então, tem muito aprendizado para nós. Daí ela vai falar que todos os seres humanos são suscetíveis de errar, mas nós temos o dever de corrigir, de evitar a repetição, de avançar com dignidade para a gente alcançar a iluminação e a sabedoria espiritual. Então, ela fala, se nós estamos em concerto na Terra, em provas e expiações, agradeçamos a Deus a oportunidade abençoada, porque conforme ser presente, se nós não lamentarmos, se a gente enfrentar as dificuldades sem exigências, experimentando carências e realizando da melhor forma que a gente pode a atual encarnação, a gente já estará plantando uma coisa melhor. Porque, veja bem, quando a gente faz uma prova, a gente responde as questões que a gente já aprendeu, não é? Aquelas que a gente não estudou, a gente não vai saber. A gente pode ter até uma vaga noção. Então, se a gente é agradecido e tem a oportunidade abençoada de estarmos no planeta Terra, nós não precisamos ficar lamentando, chorando as dificuldades que aparecem, exigindo de Deus e dos espíritos auxílios, às vezes, muito aquém da nossa realidade,
porque a gente vai experimentar carência no mundo, a gente vai experimentar solidão, a gente vai experimentar momentos difíceis, mas a gente vai realizar da melhor forma que nós possamos. E aí ela falou que Jesus conviveu com a borra moral, mas ele disse que eram os doentes que precisavam de médicos. E os doentes morais e espirituais somos nós, e se instalam em nós. Mas se nós escolhermos a decisão de sermos felizes, nós seremos felizes com aquilo que temos de material, com aquilo que temos de espiritual, lembrando que a nossa existência ela está no futuro que nos aguarda, ela é aqui hoje, mas o futuro que nos aguarda é determinismo, né? Nós seremos do átomo ao arcanjo, como na resposta da pergunta 970. Então, nós temos um começo e nós temos uma finalidade, que é podermos contribuir muito mais até do que a gente imagina, sabe ou pensa existir na obra da criação. Basta olhar o céu, basta olhar uma noite de lua cheia, que a gente sabe o que nos espera aí por cima. Espero em Deus, espero em Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que nós possamos entender que a decisão de ser feliz cabe a nós, através das provas e expiações que nós temos para poder avaliar, através da avaliação da nossa própria atitude. Sendo assim, a gente pode, sim, começar agora aquilo que a gente deixou até hoje. Eu agradeço o carinho da casa pelo convite e espero merecer outra oportunidade de trabalho com vocês. Grande abraço a todos. Nós é que te agradecemos, Lilian. Muito boa reflexão. Nós temos realmente que pensar nisso, porque ser feliz depende de cada um de nós, depende da nossa conduta, depende do nosso esforço. Então, nós agradecemos muito o carinho também que você teve por nós, aceitando o nosso convite. E nós vamos agora, gente, dar os nossos recados. E um dos nossos recados, né, muito importante, que a gente sempre fala dele, é o nosso diálogo fraterno. O nosso diálogo fraterno voltou a ser presencial a partir do dia 9 de maio. Então, essa segunda que passou, ele já foi presencial. E nas segundas é de 18 às 19, sábado agora teremos também de 9 às 10. Só que é imprescindível que a pessoa que quer ser atendida chegue 15 minutos antes do horário inicial. E com máscara. É obrigatório o uso de máscara, tá, para o atendimento. Então, as nossas demais atividades continuam ainda online. Apenas o diálogo retornou presencialmente segunda e sábado, mantendo os mesmos horários de antes. Só que a gente pede a cada pessoa que for que chegue 15 minutos antes do início, antes das 18 e antes das 9 horas da manhã no sábado, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição para esclarecimentos. Nós vamos falar também dos nossos grupos de estudo, que continuam online. Na terça-feira, nós temos 3 grupos de estudo: o Emmanuel, às 15 horas, André Luiz, às 20 horas, e o nosso estudo aprofundado da doutrina espírita também às 20 horas. O grupo de estudo das obras básicas, que é quinta-feira às 20 horas, está estudando o Livro dos Espíritos. O GEDEC, Grupo de Estudos da Evangelização, também quinta-feira às 20 horas, de 15 em 15 dias. E o Herculano Pires é sexta-feira às 20 horas. Lembrando a todos vocês que continuam online e que a gente pede aí que vocês se inscrevam no formulário Google
que a Gi vai colocar para a gente na tela aí qual é o link. Porque é importante que vocês se inscrevam, coloquem o número do seu telefone, que a gente vai passar isso para os coordenadores que entrarão em contato com vocês. E através desse link também, vocês podem fazer, né, esse que ela colocou aí, é o Google Forms, muito simples, é só clicar no link que vai abrir perguntando o nome e telefone de vocês. Tá? E o grupo que vocês querem participar. E nesse link também vocês podem inscrever suas crianças ou seus jovens na nossa evangelização espírita online. A da criança é às segundas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas, e sábado, às 9 horas da manhã. E os nossos jovens, segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, traga seus jovens, tragam as suas crianças, vamos apresentar Jesus para eles, vamos apresentar esses ensinamentos tão ricos e que nos transformam tanto. Nós temos também, meus irmãos, o recado aí de um seminário que vamos realizar no dia 21 de maio, é um sábado, 3 horas da tarde. Questões emocionais do trabalhador e do frequentador da casa espírita no pós-pandemia. O nosso seminário será online via YouTube, com a nossa irmã Luciana Barbosa. Quem promove esse encontro é o Departamento de Assuntos da Família, né, do nosso CEAP. Passando a vocês também que a Luciana, ela é trabalhadora da nossa Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora e lá está dirigindo o Departamento de Assuntos da Família. Vai ser um seminário muito importante para todos nós, porque a gente, enquanto trabalhador ou frequentador, tivemos todos nós, mudanças emocionais, questões, estamos tendo até agora. Então, isso vai nos ajudar muito, nos dar uma visão, nos dar aí um novo olhar, tá certo? Contamos com todos vocês. Bom, nós terminamos os nossos recados, agradecendo mais uma vez a Lilian, que ela receba o nosso abraço carinhoso e leve também para sua casa, né, a casa espírita, o nosso carinho, o nosso abraço a todos os irmãos de lá. Para nós encerrarmos esse momento tão gostoso, eu vou chamar nosso irmão Marcelo Bonotto para fazer a prece para a gente, como não poderia deixar de ser, né? Ô Marcelo, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Dirce. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Com muita alegria que eu venho mais uma vez fazer a nossa prece final, né? Agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Então vamos lá. Vou convidar a todos que nesse momento possam serenar os seus pensamentos. Podemos agradecer a Deus, nosso Pai, infinita bondade, amor, misericórdia, a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, para refletirmos um pouco sobre a forma com que precisamos conduzir as nossas vidas. Agradecer por ter oferecido a nós a doutrina espírita que nos esclarece sobre essas questões. Agradecer a espiritualidade vinculada aos trabalhos da nossa casa, do movimento espírita, que nos ampara, que nos intui e inspira nos momentos de dificuldade para que possamos conduzir as nossas decisões da forma mais equilibrada possível. É com esse sentimento de gratidão, com muita alegria, que na tarde de hoje nós vamos encerrando as nossas atividades, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, e desejando que possamos ter um resto de semana
e um início de semana na próxima, cheio de luz, de paz e de tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Marcelo, muito obrigada. Muito bom ter você conosco, você Agradeço. sabe disso. E a todos vocês que estão conosco, nosso muito obrigado. Muito bom ter vocês sempre aqui nos acompanhando, vibrando conosco. Então, fiquem todos com Deus e na próxima quinta-feira estaremos mais uma vez juntos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.